Oi, 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 mulher! Esse é meu podcast Além da Ansiedade. Eu sou Keitiane Samara Cleto, eu sou psicóloga e sejam todas muito bem-vindas. Como é meu primeiro podcast, nada melhor do que começar contando para vocês a minha história de vida, com os meus medos, a minha ansiedade, que mesmo que hoje eu seja psicóloga, mas a gente passa por muitos processos na nossa vida, na nossa história, nas nossas experiências, que torna quem nós somos hoje. E a forma como a gente olha para as experiências que nós já vivemos é a forma que a gente ressignifica, que a gente dá o significado para a forma como a gente se enxerga o mundo ao nosso redor. Eu sei que você não me conhece, talvez seja o seu primeiro contato aqui comigo. Eu estou muito feliz por você estar aqui me ouvindo, estar aqui participando. Então já quero te agradecer por você tirar o seu tempinho, seja você está lavando a louça, tomando um banho, está na piscina, está na academia. E eu fico muito feliz por você fazer parte dessa companhia. Hoje eu quero te contar um pouquinho da minha história, os meus processos de medo, de insegurança, para você entender que a gente pode e deve viver além da ansiedade. Eu saí de casa com 16 anos de idade. E assim, eu saí muito nova. Sabe quando muitas das vezes o nosso coração bate mais forte, que a gente tem um propósito de vida maior, que a gente precisa ter aquela coragem de viver esse processo para a gente saber como vai ser depois que a gente enfrentar os nossos medos? Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu saí de casa para estudar, para trabalhar fora, porque os meus pais, o meu pai é carioca e a minha mãe é pernambucana, e eu sou pernambucana. E a gente ficou muito nesse impasse. Moramos muito tempo em Pernambuco, muito tempo no Rio de Janeiro. Se você perceber esse sotaque diferente, você já sabe que tem essa mistura. Então, por meus pais viajarem muito, essa última vez que eu saí de casa com 16 anos, a gente morava em Pernambuco. Então, eu fiz o vestibular de psicologia, eu passei e foi assim, um dos precursores, né? Eu nunca esqueço, assim, quando eu entrei no carro para ir para o aeroporto de Recife e eu me despedi da minha mãe. E aquilo assim, o meu coração, meu Deus, eu lembro que doía muito. E eu nunca esqueço o que eu sempre falava para mim: tá doendo, mas é pelo um propósito maior. Tinha o meu porquê, né? Eu ia aprender a lidar com todas as situações. Eu era muito nova, mas aquela sensação até hoje eu não esqueço. Então já o primeiro ponto de quando a gente passa por inseguranças, quando a gente passa por medos, muitas das vezes a gente precisa se expor, mesmo a gente sentindo medo, para a gente descobrir de fato quem nós somos e quem nós podemos ser. Então já guarda isso aí no seu coração, se você estiver passando por, às vezes, algum desafio na sua vida, que como é que eu vou saber o que vai ser depois se eu não enfrentar? Então que seja um ponto de partida para você não desistir do seu processo e não desistir do seu propósito e viver além da sua ansiedade. Sair de casa, mulher com 16 anos de idade, mesmo com medo, com aqueles pensamentos, meu Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso? Mas eu fui. E aí eu comecei a trabalhar e aos meus 19 anos eu iniciei a faculdade. Ainda demorou um pouquinho ali para me começar a faculdade. E aí nesse processo, né, eu lembro assim que eu tinha muitas crises constantes de insegurança, de ansiedade, enxaqueca, porque eu fui diagnosticada com enxaqueca crônica que veio da minha mãe, sabe a genética? Então, crises de identidade. Então assim, para pensar comigo, né, uma jovem que sai de casa para morar numa cidade maior, a gente passa por muitas crises, a gente passa por muitos processos de insegurança, de ansiedade, porque é um ambiente desconhecido, entende? Mas algo que sempre esteve muito dentro assim do meu coração, aqui bem no fundo, foi sempre o meu porquê, né? Os meus princípios, os meus valores, meus sonhos, onde eu estava e onde eu gostaria de chegar. Então sempre foi um precursor para sempre me dar forças para nunca desistir, para sempre lutar e correr atrás dos meus sonhos e aprender a me desenvolver,
por cada processo que eu estava vivendo. E o interessante é que nesse processo, uma das coisas que me aconteceu é que eu passei por um relacionamento abusivo. Se você já passou, você vai entender perfeitamente o que eu vou descrever agora. Quantas crises de ansiedade uma pessoa que muitas das vezes passa por um processo abusivo, ela desenvolve. Então, para pensar comigo, distância de casa, você está em ambientes novos, você aprender a se comunicar com as pessoas, você ter um processo de um relacionamento abusivo, você desenvolver a sua parte da sua identidade. Então, a gente vai passando por muitos processos ali, desde a nossa infância, na nossa adolescência, e algo que foi muito importante nessa minha caminhada sempre foi o meu porquê. Por que eu faço o que faço para conseguir gerenciar tudo isso que processa dentro de mim. E o autoconhecimento foi um ponto muito importante para mim começar a desenvolver a minha inteligência emocional, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer a minha vulnerabilidade. Eu nunca esqueço, logo assim, quando eu era bem novinha, quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei a fazer terapia, e a minha primeira sessão com a minha psicóloga, eu só chorava, porque muitas vezes era tanta coisa latente dentro de mim que eu ainda não sabia como gerenciar, que eu só chorava. Então foi um ambiente assim muito acolhedor. E depois que eu fui aprendendo a elaborar tudo aquilo, tudo que me aconteceu, todo esse processo, foi um ponto de crescimento para me tornar a mulher que eu sou hoje. E é isso que eu quero te perguntar. Que batalhas, muitas das vezes, você possa estar enfrentando que possa ser um ponto de partida para você construir a vida que vale a pena ser vivida? É como eu falei essa semana no Instagram, logo assim no início do ano. Gente, se passaram, meu Deus, quantos anos até eu conseguir realizar tudo que eu realizei hoje. Eu saí de casa com 16 anos. E todo o processo de construir minha família, de ter meu consultório, a minha empresa, ser quem eu sou hoje, levou um processo. Eu passei por tantas crises, por tanta coisa, mas a gratidão no meu coração foi algo que sempre se manteve presente na minha mente, na forma de elaborar todas as dores, tudo aquilo que eu fui passando. Então, muitas das vezes, é algo que eu quero te despertar hoje, quando você olha para a sua história de vida. Talvez você possa estar passando por muitas crises de ansiedade. E é um ponto bem interessante, assim, só para abrir um atento aqui dentro da minha história de vida para você, é que são experiências que a gente passa na nossa vida que desenvolve muitas das vezes essas crises de ansiedades, seja um relacionamento abusivo, seja muitas vezes a gente se sentir sozinha, desamparada, muitas vezes está passando por muitos conflitos de identidade, está longe da nossa família, novos ambientes, são muitas situações que a gente vai vivendo no nosso processo que muitas vezes nós ficamos ansiosas, a gente fica sobrecarregada, a gente tem que aprender a gerenciar aquilo que a gente está sentindo, as nossas emoções. E com a forma como nós olhamos para cada situação que a gente vai vivendo é que dá o significado para a gente elaborar e crescer. Então, assim, as minhas crises, depois de muito tempo que eu fui estudando, fazendo terapia, que eu fui entendendo como foi o meu desencadear das minhas ansiedades. É um ponto para você olhar para a sua história de vida. Por que eu tenho tantas crises de ansiedade? Primeiro ponto, as ansiedades, elas são desenvolvidas por 3 fatores, né? Alguns teóricos trazem mais, mas hoje eu quero trazer 3 para você. Primeiro, a nossa história de vida, né? A forma como a gente foi cuidado, foi criado, o ambiente. Se você muitas vezes passou por um abuso, se você viveu muito num ambiente conflitante, se você muitas das vezes teve pais muito críticos, muito rígidos, que isso muitas das vezes trouxeram uma certa ansiedade. Então, é um primeiro ponto, olhe para a sua história de vida e tente identificar de onde vem tanta ansiedade na sua vida. Segundo ponto, a parte genética. Se seus pais, os seus cuidadores, os seus genitores, a sua árvore genealógica trazem essa ansiedade, você tem a probabilidade de desenvolver. Então, já é o primeiro ponto de partida para você identificar. Entende? Terceiro ponto,
a parte social e religiosa, né? O núcleo onde a gente está inserido culturalmente, as experiências que a gente vai vivendo, vai desenvolvendo essa ansiedade. Então, o primeiro ponto de partida, eu quero viver além da ansiedade? Vamos primeiro olhar para a minha história de vida, compreender processos que eu vivi, experiências que eu vivi, porque eu vou entender de onde vem tanta angústia, de onde vem tanta ansiedade, insegurança, essas dores emocionais. Eu olhar para a minha história de vida me fez entender porque tantas crises de ansiedades eu tinha na faculdade, enxaquecas, inseguranças, e esse meu processo da terapia, do autoconhecimento, esse processo de me desenvolver para viver além dessa ansiedade e construir uma vida que vale a pena ser vivido, porque é algo que eu sempre acreditei. Foi assim, poxa vida, não é possível, não tem como eu viver a vida inteira assim, com essas crises de ansiedade. Eu quero aprender como eu posso gerenciar melhor. Então, foi um ponto de partida muito importante na minha história de vida. Hoje eu sou psicóloga, ajudo tantas mulheres no meu consultório, mas primeiro eu precisei passar por esse processo. Para você ver assim que algo que é uma dor que foi minha, como eu sei como dói, eu sou uma oportunidade para ajudar outras pessoas que também passam pela mesma dor, porque eu já passei, eu sei como dói aquilo. E nesse processo, a gente desenvolveu o perdão, a autorresponsabilidade, nos ajuda a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Você entende como é importante esse olhar do perdão, da autorresponsabilidade, de olhar para a nossa história, de a gente escolher como a gente quer viver. E hoje, mulher, eu quero trazer 4 princípios para você viver além da sua ansiedade. Primeiro ponto, olhe para a sua história de vida, mas olhe com um olhar de perdão, sabe? Não é para culpar seus pais ou para culpar as pessoas que cuidaram de você, mas para compreender esse processo que você viveu, entender a forma como foi ali a sua genética, os processos que você viveu, para você ter a coragem de ressignificar mesmo a sua dor. Segundo, aprenda a descobrir como é belo ser você. Uma das coisas que mais gera conflitos, insegurança, crises de identidade é porque muitas vezes a gente não aceita quem nós somos. Isso gera muita ansiedade. Então, a gente se acolher como nossa melhor amiga, sabe? Quando nossa amiga chega chorando e fala assim, passei por isso. Você não vai falar assim, menina, para com isso. Não, você vai acolher ela, você vai estar juntinho dela para tentar entender. Então, por que a gente não faz isso conosco, com as nossas próprias vulnerabilidades? Para que ele está processando conosco? É o segundo ponto, né? Aprender a descobrir como é belo ser a gente. Depois que eu comecei a me olhar com mais compaixão, que eu estou num processo, eu estou me desenvolvendo, acolher a minha própria vulnerabilidade, que eu sou um ser humano, que eu estou em construção, fica mais leve caminhar, não fica tanto aquela cobrança acerbada, sabe? Segundo ponto, qual é o seu porquê? O que te motiva todo dia a sair da cama, enfrentar o seu dia, tomar suas escolhas? É importante a gente ter um propósito de vida, algo que nos movimenta, que faça a gente sair do nosso lugar, sabe? Ser autora da nossa própria história. Terceiro, tenha coragem de olhar para a sua história, perdoar as pessoas, ressignificar essa dor e se desenvolver e aprender com esse processo, porque você tem tanto suas experiências boas quanto suas experiências ruins, entende? Hoje eu sou uma mulher determinada, forte, porque os processos ruins que eu passei, eu tive que desenvolver essa determinação e essa persistência. E eu falo que hoje é uma das minhas maiores qualidades, a persistência. Às vezes eu não sou nem tão inteligente, mas pensa a pessoa persistente sou eu. Quantas vezes eu tive que trancar a faculdade por falta de recursos financeiros, voltar para casa e vai lá eu ser persistente e voltar para a faculdade. E hoje eu sou psicóloga, entende? Então, assim, é um processo que se a gente tiver a coragem de assumir isso, a nossa história, assumir a nossa história que a gente viveu e assumir a história, vem tantas coisas boas, sabe? Que a gente vai construindo no nosso processo e você é capaz de construir isso, sabe? Comece a olhar para a sua dor com mais compaixão, que você está se desenvolvendo, você está construindo essa mulher que existe dentro de você. E hoje eu sou muito grata por sua vida, por você que está me ouvindo.
aqui nesse podcast Além da Ansiedade. Se você é mulher e você quer aprender a desenvolver mudanças saudáveis e duradouras para viver além da ansiedade, esse podcast é para você, tá? Toda semana a gente tem um encontro marcadinho aqui nas terças-feiras, às 7h07 da manhã em ponto. A gente libera podcast aqui para você ouvir juntinhos de mim. Já vai para academia com um fone no ouvido para eu ouvir, tá bom? E muito obrigada por você que participou. Espero que tenha feito sentido para você esse podcast. Se fez sentido, já segue aqui o meu podcast e compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir ele também, tá bom? Um beijão e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau! Esse conteúdo fez sentido para você? Então já se inscreve no nosso podcast, porque toda semana a gente tem conteúdos inéditos aqui